Só recebendo o pessoal aqui, pessoal. Inícios. Aqui. Deixa eu compartilhar de novo a minha tela. Deixa eu ver aqui que tem gente entrando. Vou aceitar todo mundo aqui, tá? Deixa eu ver se tem mais alguém pendente. André que é o Ramon, né? Bianca. Só o pessoal esperar o pessoal entrar de novo, tá, gente? Só um minutinho. Boa noite, professora. Oi, boa noite, Francisco. Como vai a senhora? Eu vou muito bem, e você? Estamos indo aí, professora. Deixa eu voltar para cá. Deixa eu compartilhar a outra, né? Aqui. Todo mundo entrou, pessoal? Pessoal, se vocês por acaso ver alguém aí que está faltando entrar, tá? Se eu não ver aqui, estiver empolgada aqui na nossa matéria, vocês me avisam, por favor, tá? Não toque aqui que eu paro e recebo o pessoal. Já está todo mundo vendo a minha tela? De novo? Sim, sim. Sim? Beleza. Tranquilo, professor. Então tá. Sim, professor. Então, olha só. Então, só recapitulando aí, né? Então, o método do curso é o método mais fácil do universo, ou seja, eu tenho que reconhecer aquilo que eu comprei ou um direito que eu tenho a receber com base no valor que realmente aconteceu a transação, tá? Ou seja, sempre é pelo valor original, tá? Ou seja, o valor que você tem na nota fiscal, o valor que você assumiu ali naquele contrato, seja de um instrumento financeiro ou seja de um outro tipo de investimento, tá? Então, esse é o nosso método do custo, tá? O que diz a nossa legislação contábil? O que está a Lei 6.404? Ela fala sobre a avaliação desses investimentos pelo método do custo, tá? O que acontece? O que a própria legislação ela vai dizer? Que nós temos que sempre registrar os nossos ativos circulantes, tá? Os nossos investimentos, tanto no ativo circulante ou no nosso grupo de realizável a longo prazo, e até mesmo não circulante, tudo pelo método do custo, tá? Exceto os investimentos que vão ser obrigados a serem tratados pelo método do valor justo ou por equivalência patrimonial. Eu não vou me antecipar agora nenhum desses dois métodos, porque a gente ainda vai ver, nós vamos ver esses dois métodos, tá? Mas tudo aquilo que não for nem equivalência patrimonial, que é aqueles investimentos que eu tenho numa outra sociedade, tá? E que eu vou ter que fazer uma equivalência, calcular o quanto que eu tenho de lucro equivalente ali, excluir a parte que eu tenho de transação comum, eu vou classificar ele pelo método do valor do custo, tá? Então, basicamente, o que a gente tem que contabilizar e avaliar pelo método do custo? A gente tem aí, olha, que a própria legislação, ela diz, olha, são aplicações financeiras e instrumentos, tá? Financeiros, inclusive os derivativos, ou seja, que eu tenho direito e títulos de crédito, tudo classificado lá no nosso ativo circulante ou no nosso realizável a longo prazo. Ou seja, tudo que tem característica de aplicação financeira, tá? E até mesmo esses instrumentos financeiros, empréstimos, tá? A gente vai classificar e a gente vai fazer pelo método do custo, tá?
Investimentos também permanentes no capital social dessas outras entidades, tá? Ou, por exemplo, investimento que eu vou fazer em obra de arte, e compra de ações, tudo isso eu vou contabilizar inicialmente pelo método custo, tá? Fazendo isso, a gente vai obedecer o artigo 183 da Lei 6.404. Então, não é porque eu quero ou qualquer outra pessoa queira que seja desse jeito. Por exemplo, por que eu estou falando isso, pessoal? Porque, olha, eu posso comprar, vamos colocar assim, você é uma empresa e você pode comprar um imóvel, tá? Vamos supor, você comprou um imóvel que está caindo aos pedaços. Você comprou um imóvel que ele vai precisar de muita reforma mesmo, e acaba que o dono daquele imóvel que está vendendo, vendeu ele para você por um valor que está bem abaixo do mercado, porque ele sabe que aquele imóvel ele precisa de reforma, tá? Mas se eu chamar uma pessoa para poder avaliar quanto que ele vai valer, ele pode valer muito mais. Então, por exemplo, eu posso comprar um prédio, um imóvel comercial, que eu vá comprar por R$500 mil, tá? Só que no mercado, se eu for chamar um avaliador, eu vou chamar um corretor de imóveis para poder falar para mim, olha, quanto que vale esse imóvel? Ele vai olhar a localização do imóvel, ele vai olhar a condição do imóvel, ele vai olhar quais são as possibilidades futuras de avaliação daquele imóvel e vai falar para você, não, esse seu imóvel aqui hoje, ele vale R$1.500.000, vamos supor, tá? E você comprou no contrato por R$500 mil. Qual que vai ser o valor que você vai registrar lá na sua contabilidade quando você comprar esse imóvel? Os 500 mil, né? Os 500 mil. Por que eu vou registrar ele pelos 500 mil, mesmo sabendo que ele vale R$1.500.000? É por causa desse valor do custo, né? Esse que a gente está estudando. É o método do lançamento pelo custo. Exatamente. Além do princípio, né? O princípio é o valor do lançamento pelo valor original, para ser contado. Exatamente. Então, ou seja, a gente precisa registrar ele, tá? Inicialmente pelo valor que foi a transação. Se eu comprei por 500, eu tenho que registrar ele 500 como 500, mesmo que eu saiba que ele valha R$1.500.000, tá? Então, a gente precisa observar isso, tá? Que vai ser o nosso método do custo, tá? Basicamente. Então, olha só. Dentro da avaliação do investimento, que eu falei que a gente tem o método do custo, o método do valor justo e a equivalência patrimonial. A gente sempre vai ter que fazer as mensurações iniciais, tá? Ou seja, quando eu for aplicar o método do custo, tá? Eu vou aplicar e vou registrar esse investimento, né? No momento que ele integrou o nosso patrimônio, e ele precisa ser registrado pelo valor de entrada, ou seja, pelo custo que está no nosso documento, tá? Que consta no documento, consta no contrato, consta na nota fiscal, tá? Ou consta em recibo, por exemplo, registro de imóvel, a taxa ou emolumento, ou seja, eu preciso registrar tudo aquilo de acordo com o valor original, mesmo sendo acrescido, por exemplo, dos encargos que a gente chama de transação, que são os custos de transação, como corretagem, emolumentos, tributos, etc. Por exemplo, eu dei agora o exemplo do imóvel. Quando você adquire um imóvel, você tem que pagar a taxa de registro de imóvel. Se você está vendendo o imóvel e está pagando um corretor para poder te ajudar a vender, você tem que pagar aquela corretagem, né? E tem que pagar os tributos que estão ali dentro daquela transação. Então, esses valores que são custos de transação comuns ali da operação, você também tem que registrar de acordo com o método do custo, ou seja, de acordo com aquilo que efetivamente você pagou e que está naquele documento fiscal ou no contrato que deu origem ali àquela transação, tá? Isso aí é o que a gente chama de mensuração inicial.
Agora, vamos lá para o exemplo prático disso que a gente está vendo aí. Então, olha só, tem aí na nossa tela. Vamos admitir que em 15 de maio de X1, a sociedade A tem adquirido um lote de ações representativas de parte do capital da sociedade B, tendo pago a importância de 3.000. Vamos considerar ainda também, né, que a sociedade investidora tenha incorrido em gastos com a transação, ou seja, corretagens e emolumentos no valor de R$200, né, ou 200 aí. Considerando que a sociedade A tem a intenção de manter esse investimento em caráter permanente, tá vendo aí, olha, já vai ficando aí, já tem atenção aí daquilo que eu falei lá atrás. A intenção aqui na nossa disciplina, e principalmente para poder falar sobre a avaliação de investimento, ela vai ter relevância para a gente, tá? Então, aqui, inicialmente, a intenção da empresa é manter esse investimento em caráter permanente. Então, o que ela vai fazer? Classificá-lo no grupo de investimento do ativo não circulante. Então, como que a gente vai contabilizar? A gente vai debitar a conta de ações da sociedade B, lá dentro do grupo de investimento, né? No não circulante, a crédito de caixa, ou crédito de banco, ou a forma como aquele dinheiro saiu para a gente poder comprar aquele lote de ações, tá? E quanto ele será? Quanto que eu vou ter que contabilizar? O valor de 3.200, tá? Por quê? Porque eu paguei a importância de 3.000 das ações que eu comprei, mas eu também estou pagando, né, ali os 200 pela acorrotagem e os emolumentos, tá? Então, eu tenho que pegar esse montante que está ali dentro daquele custo de mensuração inicial e contabilizar os valores que eu gastei para comprar aquele investimento. Ok aqui? Entendido aqui, pessoal, nesse nosso exemplo prático? Sim. Esses 200 entra como despesa, professor? Não, inicialmente ele vai entrar literalmente como investimento. Por quê? Voltando aqui na nossa mensuração aqui inicial, tá? Olha lá, olha. Eu devo aqui, ó, aplicando-se o método do custo, quando o investimento ingressa no patrimônio, ele deve ser contabilizado pelo respectivo valor de entrada, isso é, pelo que de aquisição constante no documento, que comprova o ingresso do respectivo investimento, acrescido dos demais encargos com a transação, o que a gente chama de custo de transação, como corretagens, emolumentos, tributos e etc. Tudo aquilo que eu gastei para poder comprar, para eu poder comprar aquele investimento, seja ele imóvel ou não, eu preciso ativar ele, tá? Que é o valor que eu gastei. Então, se eu comprei R$3.000 ali no lote de ação e eu paguei 200 de corretagem, eu gastei 3.200, tá? Então, aqui, olha, inicialmente eu vou ativar esse valor lá no meu ativo não circulante, como investimento. Beleza, Patrick? Ok. Beleza. Então, olha só. O que acontece? Isso que nós acabamos de falar, nós falamos na nossa mensuração inicial, ou seja, eu comprei o investimento, eu estou investindo em algo agora, como eu vou registrar ele no início? Pelo meu custo histórico, né? Ou seja, o método do custo. Só que o que acontece? Esses investimentos, eles têm uma característica de que, ao longo do período, o que vai acontecer com eles? Eles podem oscilar. Então, por exemplo, eu exemplifiquei da aquisição de um imóvel, tá? Eu posso ter comprado um imóvel, tá? Vamos colocar assim, eu comprei um belíssimo apartamento, tá? Para empresa, qualquer coisa que seja, tá? Ou, por exemplo, eu comprei uma casa muito boa, onde que eu vou colocar a sede da empresa, a sede ali, administrativa e tudo, ótimo, lugar bom, bem reservado e tudo, mas vamos colocar que tinha um lote vago ali do lado, né? E que o lote vago ele foi vendido e que construíram um prédio enorme
enorme, uma torre enorme, ou seja, aquela privacidade que você tinha antes, você não tem mais. E isso acaba desvalorizando um pouco o seu imóvel, tá? Então, dependendo do motivo que você quer aquele imóvel, é que essa construção desse prédio, ele pode aumentar o valor do seu imóvel ou ele pode diminuir. Por exemplo, se é um imóvel que você vai comprar para você morar, você comprou uma casa e do lado construiu um prédio, o seu imóvel acaba perdendo valor, porque você não tem mais privacidade. Qualquer pessoa que está ali no prédio vai olhar e ver lá você no quintal, você não pode tomar um sol, você não pode fazer nada, e está todo mundo vendo ali dentro da sua casa, né? Ali aquela movimentação. Se for uma casa que é para fins comerciais, que isso não importa, que isso não vai afetar, pode ser que isso suba o valor do seu imóvel. Porque não, olha, você viu, a casa é bem localizada, tem um prédio comercial lá, muito bom e tudo, e isso pode aumentar o seu valor, o valor daquele imóvel ali no mercado. Então, a gente tem várias condições que vai afetar o valor daquele seu investimento, tá? Então, o que acontece? Sempre no final do exercício, né, quando a gente vai apurar o resultado, a gente vai fazer as nossas demonstrações contábeis, a gente precisa fazer uma avaliação dos nossos investimentos, tá? Então, tanto aqueles investimentos que têm uma característica de financeiros, tá? Ou seja, aquelas aplicações financeiras, ou quanto esses investimentos também que têm uma característica mais permanente, seja um imóvel, seja uma aquisição em outras empresas, tá? Então, por exemplo, os imóveis, o que diz hoje, né? A gente não vai entrar muito nessa questão aqui, mas, por exemplo, a gente tem que fazer o impairment. O impairment, a gente tem que contratar uma empresa especializada que vai lá e vai fazer a avaliação do seu imóvel, vai fazer uma avaliação dos seus ativos permanentes. Então, ela vai falar para você o quanto que eles estão valendo. E, de acordo com essa avaliação, você precisa ajustar isso no seu resultado. Então, por exemplo, por mais que eu tenha comprado um imóvel que inicialmente ele estava valendo 500 mil, que foi o meu exemplo, e aí, digamos que no final do ano, ele estava valendo 1.500.000, tá? O que eu vou precisar fazer? Eu vou ajustar esse meu investimento, esse meu imóvel para 1.500.000 ou eu vou deixar ele como 500? O que vocês acham? Podem falar, sem medo de errar. Aí é o ajuste, né, de valorização, talvez, não? Pois é, feito um ajuste. a gente precisa ajustar. Só que o que a legislação, a própria lei 6.404, artigo 183 lá, o que ela vai dizer para a gente? Que no final do nosso exercício social, quando a gente for apurar o nosso resultado contábil, né, a gente vai elaborar ali a nossa demonstração contábil, a gente precisa reavaliar esses investimentos, tá? E a gente vai acatar... Oi? É aí que vai entrar aquele teste de impairment? Isso aí entra o teste de impairment, tá? Que eu acabei de falar aqui, dei um exemplo. Mas o que acontece? De acordo com o próprio princípio da prudência, né? O que a legislação ela vai nos orientar? Que a gente vai assumir dos valores, né, avaliados dos dois o menor. Então, por exemplo, se eu adquirir um imóvel, tá, de 500 mil, e que hoje ele está valendo, por exemplo, né, na realização dele está valendo 1.500.000, eu vou ficar com o menor, tá? Para aquilo que for aumentar o meu ativo, tá? Se for o contrário, se for um passivo, tá? Que eu tenha, que eu vou fazer uma reavaliação, uma avaliação novamente de valor, eu vou sempre reconhecer o maior valor para fins de passivo e o menor valor para fins de ativo, tá? Isso tudo já líquido, inclusive, de provisão para perda, caso a gente precisa fazer, né? Caso tenha necessidade de se fazer e de se registrar no nosso resultado, tá? Então, a gente sempre vai assumir
na mensuração posterior, ou seja, quando a gente for fazer a mensuração pelo resultado, dos dois, o menor valor, tá? Então, olha aí, ó, o que a gente tem aí na tela. No final do exercício social, por ocasião da apuração do resultado e elaboração das demonstrações contábeis, esse investimento será avaliado com base na regra custo ou valor de realização. Dos dois, o menor, tá? O que é valor de realização? Se eu vender hoje o meu imóvel que eu comprei por 500 mil, por quanto que eu vou vender? 1,5 milhão? Porque eu sei que é o custo de realização dele, o quanto que o mercado vai me pagar é 1,5 milhão, tá? Mas qual que é o valor que eu vou considerar na minha demonstração contábil? Dos dois, o menor. O que é menor? O custo ou o valor da realização? O custo é menor? Eu continuo mantendo o custo. Agora, poderia ter acontecido também o contrário. Eu adquiri um imóvel por 500 mil e vou vender hoje. Desvalorizou, aconteceu qualquer uma outra coisa, eu não vou conseguir vender ele mais por 500 mil. Só consigo vender por 400 mil, 300 mil. O que eu vou reconhecer no meu balanço? Qual o valor? Os 300 mil, porque ele é menor, tá? Então, pela mensuração posterior, no nosso resultado, eu vou reconhecer sempre dos dois o menor valor, ok? Tá claro isso, pessoal? Perfeito. Sim. Então, tá bom. Então, olha só, além disso, né, do o método aqui, olha, do custo, a gente vai ter algumas situações. Então, olha só, vamos pegar a situação 1, que o custo é menor do que o valor da realização, tá? Então, olha aí, olha, caso prático. Vamos assumir que esses títulos, né, não sejam cotados no mercado de capital. Vamos supor um título que eu tenha adquirido de uma outra empresa, que é aquele nosso exemplo 1 lá das ações que nós compramos e registrou pelo custo de 3.200. Então, olha só, vamos assumir que esses títulos não sejam cotados no mercado de capitais. Vamos assumir também que em 31/12 de X1, após os estudos realizados, a sociedade A, que é a investidora, ou seja, aquela que a gente está comprando, tá? Ela tenha concluído que o lote de ações adquiridas da sociedade B, ela tem como um valor provável de realização a importância de 4.500 e não de 3.200, né? Sendo o custo de aquisição menor que o valor provável de realização, a sociedade A, que é a investidora, ou seja, a gente, nós vamos apresentar no balanço em 31/12 esse lote de ações pelo custo, ou seja, 3.200, tá? Porque nesse caso eu não posso fazer, não cabe nenhum ajuste, porque eu tenho que obedecer a regra da Lei 6.404. Eu preciso, na mensuração posterior, assumir o princípio, né? Custo ou realização, dos dois o menor. Então, se o meu custo de aquisição ele é menor, é ele que eu vou assumir. Então, eu continuo assumindo lá no meu balanço o meu investimento com 3.200. Ok aqui, pessoal? Ok? Sim. Beleza. Então, vamos ver aqui, olha, uma situação 2, tá? Em que o valor provável de realização, ele seja menor do que o custo, tá? Então, olha só, vamos assumir agora que em 31/12, o valor da realização dos lotes da ação da sociedade B, após os estudos realizados pela investidora, seja igual a 2.000, ou seja, eu comprei por 3.200, né? E agora, o que aconteceu? Ele desvalorizou, ou seja, agora ele vale 2.000. Nesse caso, o investimento deverá figurar no balanço pelo valor provável de realização. Caberá, então, o ajuste contábil. Por quê que vai caber ajuste contábil? Porque eu sempre tenho que assumir dos dois o menor. Se a minha expectativa de realização é de 2.000, aconteceu a desvalorização, né, do meu investimento, eu tenho que reconhecer isso no meu balanço. Então, eu vou fazer o ajuste, tá? Que é feito mediante o reconhecimento da perda como débito
tá? Ou seja, eu vou debitar uma conta de despesa com perdas, tá? Despesa efetiva. E, em contrapartida, eu vou criar uma conta redutora lá debaixo da minha conta de investimento, tá? Como uma perda provável na realização de investimento. Então, como que ficaria o nosso lançamento contábil? Um débito aqui de despesa, tá? No nosso resultado, ou seja, despesa com perdas no investimento, tá? A crédito de perdas prováveis na realização do investimento. E qual que é o valor dessa perda que eu tenho que lançar? Eu preciso lançar uma perda no montante de 1.200. Por quê? Porque o meu investimento ele tá contabilizado no valor de 3.200. E quanto que ele vale hoje? 2.000. Então, quanto que ele desvalorizou? Em quanto? Em 1.200. Concordam? Sim. Então, se ele desvalorizou em 1.200, eu preciso reconhecer essa perda lá dentro do meu balanço patrimonial no valor também de 1.200. Ok? Então, vamos ver aqui mais uma situação. Tá? Aqui, olha, eu até coloquei aqui para vocês um resuminho, como que ficaria, né? Então, aqui, olha, lá no nosso ativo não circulante, eu tenho lá ações da sociedade B no valor de 3.200, tá? Vou reconhecer que logo abaixo dessa minha conta de investimento na sociedade B, uma conta redutora de perdas prováveis na realização do investimento, no valor de 1.200, ficando aqui com um saldo líquido, tá? Dessas perdas no valor de 2.000, tá? Então, é assim que tem que ficar lá dentro do seu balanço patrimonial, tá? Se no final do período o meu investimento ele desvalorizou, eu ajusto. Se ele valorizou, eu não ajusto. Por que que eu não ajusto? Porque eu tenho que assumir a regrinha que eu só posso reconhecer dos dois o menor, o custo ou o valor provável de realização. Beleza? Ok, pessoal? Ok. Certo? Ok. Então tá. Então, olha só. Para não ficar muita coisa aí na cabeça de vocês, porque a gente vai entrar no método do valor justo, eu preciso agora que vocês vão fazer o seguinte. Eu já disponibilizei o conteúdo, né, da nossa aula texto com tudo isso que a gente falou aqui lá no Sistema Faculdade. Eu vou pedir para vocês darem novamente uma lida, tá? Na própria aula texto, para vocês absorverem esse conhecimento. Porque na próxima aula a gente já vai entrar aqui no que a gente vai abordar, que é o valor do método do valor justo, que é o CPC, que aí é uma outra forma da gente mensurar esses investimentos, tá? Então, entendam bem aí como que é o método do custo, para a gente, na próxima aula, já falar do método do valor justo, tá? E aí, lá na próxima aula, já tem exercício para vocês fazerem aí, que eu vou ensinar para vocês, vou acompanhar o primeiro, para vocês mandar a bala aí, tá bom? Professora. Combinado? E aí, eu já vou deixar também Professora. lá... Oi? Tira só uma dúvida, porque o material que eu peguei lá no nosso acesso só vai ter a mensuração inicial. E aí depois vem as referências. Tá, eu incluo esse outro aqui, porque o que acontece? A gente ficou... Eu vou incluir lá, então, esses outros aqui, até o todo da parte do valor justo, porque algumas vezes, pessoal, porque assim, eu tento manter sempre as 5 páginas na nossa aula texto, mas vai ter uma ou outra que pode ser que tenha um pouco mais de página, só para poder fechar o raciocínio, tá? Para vocês não ficarem perdidos aí, tá bom? E aí, então, o que eu vou fazer? Vou incluir essa outra parte lá e reponho o resto do material lá, desse, tá? Para a gente já na próxima aula, nós já falarmos sobre o método do valor justo, tá? Que ele é um pouquinho diferente aí disso que a gente acabou de falar agora, que é o método do custo. Tá bom?
Combinado. E aí, na próxima aula, não deixe de faltar. Estou muito feliz mesmo, tá? Eu estou vendo aí a sala super cheia. Quantos alunos que a gente tem aqui participando com a gente? 24, né? Muito bom isso, excelente mesmo. Estou muito satisfeita. E eu espero que as nossas aulas sejam sempre assim, né? Com turma bem cheia e que ao longo do período vocês vão absorvendo bastante esse conhecimento e fazendo aí os exercícios, que na hora que a gente começar, vocês vão ver que é assim, mamão com açúcar. Tá bom? Foi eu que falei. Aqui do 24 aí, o André Coelho não conta não, viu? Ah, então tá. Então 23 aí. Tá? Mas a Sara estava com 27, chegou a 26, né? Chegou a Pois 26. é, então. Alguém não voltou para o segundo tempo. Pode ser que ou caiu alguma coisa desse tipo, também não voltou, né? Mas assim, é bom a gente, se a gente puder, né, manter todo mundo aqui, porque é interessante para vocês, é interessante também aqui para mim, né? Eu acho que um vai ajudando o outro e para ficar um tempo bacana, gostoso. Vocês vão ver que é uma disciplina muito boa de se estudar, tá? Mas que vai exigir empenho aí de vocês também. Ok. Tá bom? Então, Beleza. olha, até a próxima terça-feira. Caso, né, surjam dúvida, alguma coisa, ou caso vocês precisam de falar comigo alguma coisa, pode só mandar um zap lá para mim que eu retorno para vocês. Tá bom? Beleza, Combinado. Beleza, professor. Então tá bom. Então até a próxima terça. Viu? Boa noite. Boa noite, Boa gente. noite, obrigado. Boa Um noite. abraço, nada. Boa noite, professor. Tchau.